em excesso causou inúmeras inundações em dezenas de cidades. Até o momento, o estado registrou o óbito de 75 pessoas e centenas de outras estão feridas ou desaparecidas. E os prejuízos financeiros são incalculáveis, tanto para as pessoas, para as fábricas, para o governo, para a agricultura, pecuária, está tudo destruído. Mas de onde veio tanta água? Por que essa chuva se concentrou ali, principalmente no Rio Grande do Sul? É uma situação normal ou não? É isso que a gente vai discutir no vídeo de hoje. A gente vai aqui então entender a tragédia que acabou acontecendo no sul do nosso país. Bora lá! Padawans, uma verdadeira tragédia acabou acontecendo no sul do Brasil, principalmente no estado do Rio Grande do Sul. Uma quantidade absurda de água, uma quantidade absurda de chuva tem caído desde o final do mês de abril, lá por volta do dia 27, 28, as primeiras tempestades já começaram a cair em diversos pontos do estado e isso só foi se agravando à medida que os dias avançaram. Ao longo da semana passada, então, todos os dias essa chuva acabou caindo, né? E o volume acumulado, então, ultrapassou e muito o volume que era esperado para o mês inteiro na região. Então choveu em alguns lugares o equivalente a 2, 3 meses de chuva em apenas um dia, ou 48 horas, ou 72 horas. Em alguns lugares, a quantidade de chuva precipitada ultrapassou o acumulado nesses últimos dias, tá, de 600 milímetros. Algumas chuvas únicas, ultrapassaram aí a marca dos 150 milímetros, 200 milímetros em alguns pontos do estado. E qual é a consequência disso? Essa água toda acabou se acumulando nos vales dos rios e nos vales dos rios a gente tem as cidades que acabaram aí sofrendo com as diversas inundações, né? Então vamos entender o porquê que essa água acabou caindo de forma tão concentrada ali no sul do Brasil. Diversos fatores combinados acabaram levando a esse acúmulo de precipitação especificamente ali no Rio Grande do Sul. Então assim, pessoal, o objetivo do nosso vídeo aqui não é mostrar aquelas imagens que vocês já devem ter visto aí na internet, nas redes sociais, no próprio YouTube, na televisão. O objetivo aqui é entender o que aconteceu ali do ponto de vista meteorológico que explica esse volume absurdo de chuvas concentrado ali no sul do Brasil, mais especificamente no Rio Grande do Sul. A gente está aqui no Ventusky, né, no site Ventusky. Eu estou com a aba de precipitações aqui aberta, tá? Coloquei no dia 1º de maio, né? Vamos lembrar que a chuva começou no dia 27, coloquei mais ou menos no meio da semana para a gente entender a dinâmica. E aqui vocês estão vendo os pontos de precipitações, né? Aqui do lado direito a tabelinha em milímetros. Quanto mais vermelhinho, mais vinho, a chuva mais intensa. Então vamos dar um zoom aqui, um pouco maior no Brasil, e a gente pode notar de uma maneira geral que a maior parte do território brasileiro não tem chuva. Por exemplo, onde eu estou aqui em Volta Redonda, né, a gente está aí há vários dias sem cair uma gota de chuva, como vocês podem ver aqui pelo mapa, 0 milímetros. Agora, quando a gente vai para o sul do Brasil, existe uma concentração de precipitações nessa área do Rio Grande do Sul. E por que isso aconteceu justamente no sul, né? A primeira coisa que a gente pode notar é que existe uma região de alta pressão atuando aqui na parte central do Brasil. Regiões de alta pressão atmosférica são regiões dispersoras de vento, tá? Elas acabam jogando os ventos para longe. E as regiões de baixa pressão, ao contrário, né, são regiões receptoras de vento. Elas acabam atraindo os ventos atmosféricos para ela. A gente pode perceber isso aqui, ó. São regiões de baixa pressão e os ventos estão sendo atraídos para cá. A gente tem outra aqui, né, no meio do Atlântico. Aqui no meio do Atlântico a gente tem uma região também de alta pressão, ó, que está dispersando os ventos aqui do Oceano Atlântico. Beleza. Uma outra coisa que vocês têm que saber sobre a dinâmica climática de um lugar é que existem vários fatores e elementos do clima ali que vão interagir para modificar o clima de um lugar e ditar ali o tempo meteorológico de cada dia. Uma das coisas mais importantes do clima, não a mais importante, mas uma das mais importantes, é o que a gente chama de massa de ar.
As massas de ar, elas podem ter características diversas. Elas podem ser quentes, frias, elas podem ser secas e úmidas. E aqui no Brasil existe a atuação de 5 massas de ar, tá? A massa equatorial continental, que é essa aqui, que fica sobre a Amazônia, ela foi importante para a determinação dessas chuvas aqui no sul do Brasil. Uma outra massa de ar que a gente tem que dar importância é a massa polar atlântica. A massa polar atlântica é a única massa de ar fria que chega aqui no Brasil. Ela vem lá do sul da América, né, nos limites ali com a Antártida, e ela vem carregando ali uma temperatura de ar menor, por isso que ela é fria, e ela também está cheia de umidade. E aqui na parte central do Brasil, né, parte central da América do Sul, na verdade, a gente tem a MTC, que é a massa tropical continental, que é uma massa de ar quente e seca. E vindo aqui do Atlântico, a gente tem a massa tropical atlântica, que é quente e úmida. Pois bem, essa região de alta pressão aqui que se instalou, principalmente na parte mediana da troposfera, né, ela acabou criando um bloqueio atmosférico, uma verdadeira muralha de ar, que impediu o avanço da massa de ar fria. Quando uma massa de ar frio vem se deslocando do sul para o norte, né, sul do Brasil para o norte do Brasil, passando, obviamente, pelo sudeste, pelo centro-oeste, né, no sentido aqui do norte, quando ela vem fazendo esse caminho, ela vem empurrando a massa que está ativa aqui. Então, se a MTC estava ativa aqui, essa massa de ar quente e seca, a massa de ar frio vem empurrando essa massa e tomando o lugar dela. Quando a gente tem uma situação atmosférica favorável. No caso aqui, isso não foi possível porque existia um bloqueio atmosférico aqui. E esse bloqueio atmosférico impediu esse avanço da massa de ar fria. Quando a gente tem um encontro de duas massas de ar, a gente tem a formação de uma frente. Se a frente fria ela é mais forte, né? Se a massa de ar fria é mais forte, a gente tem então a formação de uma frente fria. Se a massa de ar quente é mais forte, então a gente tem a formação de uma frente quente. No caso aqui, a massa de ar frio ela veio ocupando o espaço e a gente tinha ali uma frente fria, né, que a gente até observa aqui, ó, né, nessa porção sul do Brasil. E essa frente fria não conseguiu avançar por causa desse bloqueio atmosférico. Pois bem, ela ficou aqui presa no sul do Brasil. Ela por si só já trazia umidade. E essa frente fria, ela já cria linhas de estabilidade que promove ali o surgimento de precipitações. Só que a quantidade de água que caiu ali foi absurda. De onde veio toda essa água? Vamos para outra camadinha aqui para a gente entender isso, camadinha de umidade, né? Então olha só, a gente pode perceber aqui que tinha muita umidade, ó, no sul do Brasil. Estava repleto de umidade. E essa umidade veio principalmente aqui do Atlântico, ela foi jogada do Atlântico por essa região de alta pressão daqui, né? E também a região de alta pressão que estava atuando na região central do Brasil. Então essa umidade foi desviada para o sul do Brasil. Além disso, como vocês podem observar aqui, ó, existiu também um corredor de umidade vindo ali da região amazônica, da massa equatorial continental, que é quente e úmida, né? E também acabou se alinhando a essa linha de instabilidade aqui, também concentrando a umidade na parte sul do Brasil. Se a gente olhar, por exemplo, essa faixa de umidade, né? Aqui, ó, nos 1.500 metros, a gente observa isso claramente. Olha só como essa região de alta pressão, ó, está jogando essa umidade para cá, para o sul do Brasil. A mesma coisa essa umidade que vem do Atlântico, né? Na porção mais baixa da atmosfera. Então, aqui a gente já tem a umidade se concentrando no sul do Brasil. Se a gente olhar também aqui as precipitações e a anomalia mensal, agora vamos puxar aqui para recente, né? Vamos projetar aqui para o dia 11 de maio, né? Uma projeção futura. O que isso aqui quer dizer? Isso aqui indica, de acordo com as cores aqui, né, a quantidade de chuva que vai cair a mais ou a menos em relação à média do mês. Então, geralmente no mês de maio, a gente tem uma precipitação em tal lugar de X. Se for cair mais chuva, então ela vai aparecer em tons azuis ou roxos, né?
Se cair menos chuva, ela vai aparecer em tons laranjinhas aqui. O que a gente observa aqui no sul do Brasil? Que até o final da semana é esperado